Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós iremos falar sobre a obra de Fernando Pessoa, Mensagem. Esses são os nossos integrantes, né? Os que ajudaram na produção deste podcast. E essa é a frase que nós escolhemos, nossa epígrafe. O modernismo foi uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XX. Se manifestou em diversos campos das artes, como a pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. No Brasil, a linguagem de maior destaque dentro do movimento modernista foi a literária, e assim como as demais, tinha como objetivo questionar e romper com tradições passadas. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pinturas e esculturas e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país e que foi deflagrada pela Semana de 22. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana da Arte Moderna de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores, o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, criou heterônimos, poetas com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Carreira literária. Em 1901, Fernando Pessoa escreveu seus primeiros poemas em inglês. Com 16 anos, já havia lido os grandes autores da língua inglesa, como William Shakespeare, John Milton e Alan Poe. Em 1902, a família voltou para Lisboa. Em 1903, Fernando Pessoa retornou sozinho para a África do Sul e frequentou a Universidade de Cape Town, Cabo da Boa Esperança. Pessoa regressou a Lisboa em 1905 e matriculou-se na Faculdade de Letras, porém deixou o curso no ano seguinte. A fim de dispor de tempo para ler e escrever, recusou vários bons empregos. Só em 1908 passou a trabalhar como tradutor autônomo em escritórios comerciais. Em 1912, Fernando Pessoa estreou como crítico literário da revista Águia e como poeta em A Renascença. A partir de 1915, liderou o grupo mentor da revista Orfeu, entre eles Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz Montavlor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. A, a revista foi a porta-voz dos ideais de renovação futurista desejado pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social na Primeira República. Nessa época, criou seus heterônimos principais. A revista Orfeu teve vida curta, mas enquanto durou, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizavam a sociedade conservadora da época. Os poemas Ode Triunfal e Opiário, escritos por seu heterônimo Álvaro de Campos, provocaram reações violentas, levando os orfistas a serem apontados nas ruas como loucos e insanos. Obra Mensagem. A Mensagem foi o único livro que Fernando Pessoa publicou enquanto era vivo.
Este tinha como objetivo chamar a atenção para um império superior ao material, o império espiritual, Quinto Império. A obra está simbolicamente tripartida: brasão, mar português e o encoberto, que traduz a evolução do Império Português desde a sua origem, conquistas, passando pela fase adulta, descobertas, até a morte, decadência, a que se seguirá a ressurreição. O brasão representa a nobreza do povo português, fazendo referência aos construtores do império, o que corresponde ao nascimento da pátria, com referência aos mitos e figuras históricas até Dom Sebastião. Dá-nos conta de um Portugal erguido pelo esforço e destinado a grandes feitos. Desta parte podemos salientar os poemas Ulisses, símbolo da renovação dos mitos. O mito é o nada que é tudo. Dom Diniz, símbolo da importância da poesia na construção do mundo. Na noite escreve um seu cantar de amigo. E Dom Sebastião, rei de Portugal, símbolo da loucura audaciosa e aventureira. Louco, sim louco, porque quis grandeza. Esta parte simboliza as conquistas que foram feitas por terra. O mar português faz referência aos feitos realizados pela nobreza portuguesa. É nesta parte que o poeta fala do sonho marítimo, correspondendo à realização e vida do Império Português, referindo personalidades e acontecimentos dos descobrimentos que exigiram uma luta contra o desconhecido e os elementos naturais. Podemos salientar poemas como O Infante, símbolo do homem universal. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Mar português, símbolo do sofrimento porque passaram todos os portugueses. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E o monstrengo, símbolo dos obstáculos, dos perigos e dos medos que os portugueses tiveram de enfrentar para realizar o seu sonho. Sou um povo que quer o mar que é teu. Esta parte simboliza as conquistas que foram feitas por mar, água. O encoberto induz o leitor para a imagem de um império moribundo. É onde se tem contato com a ideia de que após a morte há ressurreição para um novo império espiritual, moral e civilizacional. O Quinto Império. Nesta parte, a pessoa aproveita para mostrar a realidade do império. Temos poemas como O Quinto Império, símbolo da inquietação necessária ao progresso. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem o sonho no erguer da asa. Triste de quem é feliz. E nevoeiro, símbolo da nossa confusão, do estado caótico em que nos encontramos, tanto como estado como emocionalmente, mentalmente e etc. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Esta parte simboliza a morte do Império Português, mas Pessoa deixa a ideia esperança que um novo império se irá formar. Um império espiritual. Daí simbolizar o ar. Bom, em toda a obra está presente o número 3, que remete para a união entre Deus, o universo e o homem. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Este número é ligado a Cristo, que simboliza 3 figuras, a de rei, a de padre e a de profeta. Na obra aparece associada a 2 grupos de poemas: Timbre, onde pertencem os poemas A Cabeça do Grifo, o Infante Dom Henrique, Uma Asa do Grifo, Dom João II, e a Outra Asa do Grifo, Afonso de Albuquerque, cumprindo essas personagens históricas o papel de rei e de padre, pelo seu poder e pela sua espiritualidade. Tem aos pés o Mar Novo e as Mortas Eras, o único imperador que tem deveras o globo, o mundo em sua mão. Braços cruzados, fita além do mar, e parece temer o mundo vário, que ele abra os braços e lhe rasgue a vida. De ver o mundo e a injustiça e a sorte, não pense em vida ou morte. E os avisos, onde estão integrados os poemas O Bandarra, Antônio Vieira, e terceiro, que simboliza o próprio Pessoa, cumprindo a função profética do anúncio do Quinto Império. O número 3 é o número da perfeição, o que podemos afirmar que Pessoa dá a sua obra como perfeita, por estar tripartida, e que a fase mais importante do Império Português foi as descobertas, pois é na segunda parte, Mar Português, que o poeta remete para este número, 12 poemas, 1 mais 2 igual a 3.
Podemos também relacionar a estrutura tripartida com o espaço histórico, mítico e místico. Durante toda a obra, conseguimos relacionar os poemas com os fatos históricos de Portugal. O aspecto mítico está presente ao longo dos poemas, como, por exemplo, no poema Ulisses, o mito que é nada, que é tudo. Mas principalmente na última parte da mensagem, o encoberto, onde o mito sebastianista está presente. Exemplo, Dom Sebastião, o encoberto, nevoeiro. E por fim, o aspecto místico, onde podemos indicar poemas como A Ascensão de Vasco da Gama, onde o herói só sobe ao nível dos deuses, tornando-se imortal, isto é, não cai em esquecimento. O título da obra, Mensagem, também nos remete para uma estrutura tripartida, já que se pode dividir silabicamente em três partes: mensagem. Curiosamente, Portugal também tem a mesma divisão, Portugal. Em conclusão, podemos afirmar que a Mensagem é uma obra complexa, com muitos significados escondidos, e que Fernando Pessoa a dividiu propositalmente nas três partes que simbolizam o ciclo de vida do Império Português: o nascimento, o crescimento histórico e a morte da pátria. Agora vamos ler e analisar os poemas de Fernando Pessoa do livro Mensagem. Poema O Quinto Dom Afonso Henriques. Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá, contra a hora em que, errada, novos infiéis vençam. A bênção como espada, a espada como bênção. Este poema apresenta-se como uma prece dirigida a Dom Afonso Henriques, pai de uma geração que lendariamente recebeu a força e a missão de Deus. O sujeito poético, assumindo-se como a voz do coletivo português, pede ao rei que dê ao seu povo o exemplo, a força e a bênção, porque hoje a vigília é nossa. Somos nós que temos que ser cavaleiros contra os novos infiéis fantasmas do adormecimento coletivo. Implicitamente, este poema recupera a lenda da Batalha de Ourique, que atribuiu a dimensão sagrada à fundação de Portugal, tal como nos é apresentado no episódio Batalha de Ourique, de Os Lusíadas. Poema O Sexto Dom Dinis. Na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a ver, e ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Nesta primeira parte da obra que nos propomos analisar, aborda-se a origem, a fundação, o princípio de Portugal. O título Dom Dinis remete-nos para os primórdios da nossa nacionalidade, assumindo assim o poeta a perspectiva longínqua de Dom Dinis, observando no século XX, a posteriori, a empresa dos descobrimentos. Os versos destacam as duas facetas mais singulares do rei, a produção literária e, através da metáfora do segundo verso, o caráter previdente, precursor e visionário de Dom Dinis, que terá preparado a expansão portuguesa com a lendária plantação do pinhal e leiria. Deste modo, o rei é apresentado como previdente e visionário, sendo capaz de antecipar o futuro. Para o retrato de Dom Dinis, contribui significativamente as sensações auditivas. O rei poeta é, para Fernando Pessoa, um ser de excelência, capaz de ouvir um silêncio múrmuro. Como figura de contornos prodigiosos, Dom Dinis acede ao chamamento para cumprir uma missão superior. Dom Dinis sente, interiormente, o apelo de sua atuação prefatória do futuro grandioso, ganhando o estatuto de herói mítico em Mensagem. Os pinhais são comparados ao alimento essencial, o trigo, ingrediente base do pão.
Assim, destaca-se o fato de a madeira por eles fornecida constituir a matéria-prima que permitiu saciar a fome de império que norteou a expansão portuguesa. As antíteses ligadas ao som dos pinhais presentes no verso 9 e 10 contribuem para intensificar a diferença entre o presente ligado à terra e a possibilidade de um futuro vivido no mar, graças à ação profética de Dom Dinis. Dom João, o primeiro. O homem e a hora são um só, quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a terra espreita. Mestre, sem o saber do templo que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de defender. Teu nome, eleito em sua fama, é na ara da nossa alma interna, a que repele eterna chama, a sombra eterna. Bom, no primeiro verso, o poeta exalta que Dom João é o destino quando diz o homem e a hora são um só. Nessa primeira parte, apresenta a atuação do homem, no caso herói, como decorrente do desejo divino, quando Deus faz, através do homem, a história é feita. Logo após, já na segunda parte do poema, o poeta destaca a predestinação do herói, que veio a iniciar uma nova época na história de Portugal e uma nova geração de expansão. Com o uso da segunda pessoa, o sujeito poético dirige-se diretamente a Dom João I, seu interlocutor, estabelecendo com ele uma relação de proximidade e cumplicidade. Poema A Sétima Segunda, Dona Filipa de Lencastre. Que enigma havia em teu seio, que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos veio, velar maternos um dia? Volve a nós teu rosto sério, princesa do santo grau, humano, ventre do império, madrinha de Portugal. Aludindo à chamada implícita geração dos descendentes de Dona Filipa e Dom João I, a menção do poeta ao arcanjo é para afirmar a vontade de Deus para a gloriosa influência da futura descoberta do oceano pelos portugueses, como disse Fernando Pessoa na mesma obra. Existem várias versões do Graal. No entanto, é mais comumente referido como o cálice que Cristo bebeu na última ceia e coletaria seu sangue na cruz. A referência à princesa do Santo Graal deve ser interpretada como uma princesa misteriosa, porque ela foi predestinada por Deus como a mãe de uma notável geração de príncipes. Fernando Pessoa concedeu o título a Dona Filipa de Lencastre, madrinha portuguesa, porque a educação dos filhos os tornou tão notáveis e honrados. Dom Duarte, rei de Portugal. Meu dever fez-me como Deus ao mundo, a regra de ser rei almou meu ser. Em dia e letra escrupulosa e fundo, firme em minha tristeza tal vivi. Cumpri contra o destino meu dever. Inutilmente? Não, porque eu cumpri. O eu lírico que diz respeito ao rei de Portugal sente-se completo, bem-sucedido com seu posto de reinado. Essa função o almou, ou seja, deu sentido e preenche seu ser e sua vida. Quando diz em regras, dá-se a entender que seu posto foi algo planejado, previsto, estabelecido. Como de fato foi, Dom Duarte foi um herdeiro ao trono, filho do rei Dom João I e da rainha, sua mulher Dona Filipa de Lencastre. Foi jurado a coroa quando tinha 10 anos, em 1401. É possível entender também que ele se dedicou esforçadamente e profundamente à coroa, assim como também à cultura e à escrita. Além disso, também entende-se que, apesar de se sentir preenchido, ficou triste com seu reinado, mas continuou com seu propósito, e firme mesmo em sua tristeza. Entretanto, mesmo triste, sua tarefa não foi em vão, pois cumpriu com seu dever apesar das adversidades. Observações. As quinas. Esse é um campo repleto de simbolismo, oculto de origem cristã. As quinas são 5, assim como as chagas de Cristo. Essa parte do livro representa, em geral, a espiritualidade em Portugal. Dom Fernando Infante de Portugal. Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, as horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros
e dourou-me a fronte com um olhar. E essa febre de além que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro de mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face clara. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois vem o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Bom, vamos para a análise. Este poema é um autorretrato de Dom Fernando. As marcas de discurso de primeira pessoa são os pronomes pessoais me, VV1, 3, 6 e 8, eu, VV1, 11 e mim, V10. Determinante possessivo minha, VV12, 15. Formas verbais na primeira pessoa do singular, vou, V11 e temo, V13. Os versos 1, 3 e 6, 7, entre outros, confirmam que Dom Fernando é retratado como instrumento da vontade de Deus. O gládio simboliza o poder com que Deus investe o herói para que ele possa fazer cumprir o destino de Portugal. Em consequência da ação divina, o eu é consumido por uma febre de além. Verso 8. Essa febre participa como o gesto a que conduz da predestinação divina do herói. É algo que lhe é dado, que faz parte da sua própria condição, como ser depositário de um destino que se cumpre através dele, como acontece com Dom Fernando. Mesmo nos casos em que o grande empreendimento a que se propuseram falhou, os heróis na mensagem mantêm viva a chama do desejo e do sonho, impulsionados por essa febre de fazer, de descobrir, de criar, a que se juntam o seu destemor confiante por se sentir cheios de Deus. Dir-se-ia, em suma, que nessa febre de além, nessa ânsia de absoluto, reside um dos aspectos mais importantes da exemplaridade do herói na mensagem. Essa febre de além impede o herói a ação, o que se concretiza na terceira estrofe. Os 3 últimos versos do poema exprimem o destemor e a confiança com que o herói se lança na ação por se encontrar imbuído do Espírito de Deus. Não importa se essa ação se concretizará ou não em obra feita. O que interessa é a própria ação. Poema Dom Pedro, regente de Portugal. Claro em pensar e claro no sentir, é claro no querer, indiferente ao que há em conseguir, que seja só obter. Dúplice dono, sem me dividir, de dever e de ser. Não me podia a sorte dar guarida, por não ser eu dos seus. Assim vivi, assim morri a vida. Calmo, sob mudos céus, fiel à palavra dada e à ideia tida. Tudo mais é com Deus. O poema é composto por 2 estrofes, com 6 versos em cada uma delas. No primeiro e no segundo verso, o poeta descreve Dom Pedro como um homem honesto, harmonioso e inteligente, ao saber o que quer. No terceiro e quarto verso, indica que Dom Pedro se preocupava com os valores morais. Logo, aquela frase, os fins justificam os meios, não se adequaria a ele. No quinto e no sexto verso, o autor elogia como se fosse um grande rei, embora nunca tenha sido. No sétimo e no oitavo verso, o poeta afirma que nem a sorte, nem o destino poderiam proteger Dom Pedro, porque ele não era um rei. No nono e no 10º verso, é indicado que ele era um homem calmo e sereno. Bom, esse foi nosso podcast e nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês que nos assistiram até agora. Muito obrigado e até a próxima.